Olá pessoal, nesse vídeo eu vou trazer uma discussão que está nesse livro aqui, O Nascimento do Cristianismo, do John Dominic Crossan, que ele vai falar sobre a questão da escatologia apocalíptica, tá? Então, ele, ele vai tratar dessa questão da escatologia, né? Apocalíptica, né? Então ele vai primeiro tirar um trecho aqui do N.T. Wright, né? É interessante como é que o Crossan ele considera o N.T. Wright como um acadêmico a ser. Ele dialoga com o N.T. Wright nos livros dele, né? Mas o Chevitarese não. O Chevitarese já considera como um fundamentalista que não tem nada a dizer, né? E o Crossan não tem essa perspectiva, né? Ele considera como ele realmente é, um acadêmico, né? Mas, enfim, então ele vai dizer o seguinte: quando usaram o que podemos chamar de metáfora cósmica para descrever a nova era que há de vir, não se deve ler essa linguagem de um jeito crassamente literalístico, sem cometer uma grande violência contra ela. Então, essa metáfora cósmica não deve ser lida de forma literal. Para o judeu do século I, muito mais importante do que questões de espaço, tempo, cosmologia literal, eram as questões fundamentais do templo, da terra e da Torá, de raça, economia e justiça. Quando o Deus de Israel agisse, os judeus receberiam de volta seus direitos ancestrais e praticariam a sua religião ancestral, e o resto do mundo assistiria reverente e ou faria peregrinações a Sião e ou seria esmagado sob os pés judaicos. Dentro dos principais escritos judaicos desse período, que abrange uma ampla variedade de escritos, gêneros, persuasões políticas e perspectivas teológicas, não há praticamente nenhum indício de que os judeus esperavam o fim do universo de tempo e espaço. Há indícios abundantes de que eles reconheciam uma boa metáfora quando a viam e usavam imagens cósmicas para expressar o pleno significado teológico dos acontecimentos sociopolíticos cataclísmicos. Acreditavam que a ordem universal presente chegaria ao fim, a ordem universal na qual os pagãos tinham poder e os judeus, o povo da aliança do Deus Criador, não tinha. Então, o que iria terminar é essa ordem das coisas. Mas o universo, tempo, espaço não iam terminar. O mundo ia prosseguir com essa nova ordem, onde os judeus ali estariam dominando o mundo. Então, o mundo não ia terminar literalmente. A ordem das coisas ia mudar e os judeus iam ter sua liderança. Essa era a perspectiva dos judeus. Então ninguém estava ali esperando o fim do universo, do tempo e do espaço. Agora o Crossan falando. A palavra escatologia refere-se literalmente ao debate sobre os escata, o termo grego que quer dizer as últimas coisas. Mas são essas as últimas coisas da terra física ou do mundo humano? É um fim do espaço-tempo ou do poder e da dominação? Porque o N.T. Wright ele entende que é o fim, né, para os judeus da época, é o fim do poder e da dominação, não é o fim do tempo e espaço. O resultado é a terra lá em cima no céu ou o céu aqui embaixo na terra? Para os judeus é o céu aqui embaixo na terra, a terra não ia deixar de existir. Na epígrafe acima, N.T. Wright insiste que naquele distante passado judaico e cristão, essa linguagem referia-se a acontecimentos cataclísmicos, como a queda de grandes nações ou o fim dos poderes imperiais e consequente triunfo e ascendência do povo de Deus. Mas o mundo ia continuar existindo, sob uma nova ordem, sob nova direção. Essa interpretação está de acordo com a visão costumeira da escatologia, que inclui a ideia de que tal fim surge por causalidade divina ou transcendental, seja por meio de anjos
ou ancestrais, espíritos, demônios, deuses ou Deus. À primeira vista, então, escatologia, que são as últimas coisas, né, significa a mesma coisa que Apocalipse. Né? Essa última palavra refere-se literalmente ao Apocalipse, o termo grego para uma revelação divina especial, particularmente sobre o fim iminente do mundo. Em geral, inclui a ideia da bondade vingada e da maldade eliminada. Por isso, a erudição contemporânea usa regularmente os adjetivos escatológico e apocalíptico para designar o mesmo fenômeno. Mas, por outro lado, essa mesma erudição contemporânea também fala de escatologia realizada. Escatologia realizada é a de que todas as profecias já foram cumpridas. Escatologia presente, que é a ideia de que a escatologia vai acontecer num futuro iminente, que se deve diferenciar de outro tipo de escatologia, a escatologia apocalíptica. Bom, já deu para perceber que temos uma confusão aí de terminologia. O único jeito de esclarecer essa confusão é considerar a escatologia com termo, nível de gênero, e colocar a escatologia futura, apocalíptica, presente, realizada, ou qualquer outro tipo, como distinção do nível de espécie sobre aquela abrangente. Então, tudo isso é escatologia, trata das últimas coisas, mas nós temos diferentes perspectivas aí. Tá? Então, é essa perspectiva que ele vai adotar. Da maneira como emprego escatológico, conceito e termo tem três componentes necessários. Primeiro, indica uma visão e um programa que é radical, contracultural, utópico ou negador deste mundo. Primeiro ponto. A ideia de fim de mundo aí é uma ideia contra a cultura. Essa ordem, contra esta ordem aqui. Presume haver algo fundamentalmente errado com o procedimento do mundo, algo que não dá para consertar, tão profundo e radical que só algo profundo e radicalmente contrário poderia remediá-lo. Segundo aspecto dessa visão, é considerado como algo divino. Então, é algo que envolve Deus, tá? Então, entre os ateus não tem escatologia. Tá? Escatologia necessariamente tem que ter algo divino aí no meio. Transcendental. Sobrenatural. Então, não é uma coisa que a natureza está agindo de acordo com a normalidade. É uma coisa sobrenatural. E o terceiro, dependendo de por que alguém anuncia esse não radical e cósmico e de como esse alguém pretende vir, esse não em um mundo profundamente negado, há vários tipos e modos de desafio escatológico. E aí ele vai examinar as teologias do Evangelho Q e do Evangelho de Tomé. Depois, ele apresenta a escatologia para a tradição de ditos comuns. Bom, ele vai falar da escatologia, então primeiro vai tratar do Evangelho Q, né? Aí ele vai falar dos trabalhos de Kloppenborg, John Kloppenborg, sobre a formação do Evangelho Q. E vai dizer que o Kloppenborg, ele descreve a mensagem escatológica de Q1. Q1 seria a primeira camada em Q, camada mais antiga do Evangelho Q, em termos do radicalismo social do reino de Deus. Então, essa primeira camada de Deus, de Q1, a camada mais antiga de Q, ela está ligada mais que uma questão mais ética, sapiencial, né? Uma questão mais ligada com a questão da moral que envolve esse fim de mundo, tá?
ele não vai dar tanta ênfase nesse cataclismo, tá? Vai dar ênfase nessa questão moral, a sabedoria radical do reino, tá? Depois, ele existe uma segunda camada de Q, que é uma camada que ele vai chamar de Q2. Que aí sim, a camada Q2 já vai trazer uma escatologia apocalíptica, já vai falar sobre os eventos cataclísmicos, né, que vão ocorrer. Quando se acrescenta Q2 a Q1 e todo o evangelho Q propõe uma escatologia apocalíptica. Isso é mais aditivo que constitutivo. Em outras palavras, é um tipo de escatologia do evangelho Q, apocalíptica, um tanto diferente da que aparece em Paulo ou da que aparece no evangelho de Marcos. O apocalipsismo de Q é com certeza diferente do apocalipsismo paulino, ou mesmo do marcano, mas não acho que a escatologia simbólica, que é o termo que é usado pelo Koppenberg, seja um termo muito útil para salientar essa distinção. Prefiro escatologia apocalíptica para Q, para Paulo e para Marcos. Os três tratam desse mesmo escatologia, diferenciando a escatologia apocalíptica primária de Paulo e Marcos da escatologia apocalíptica que ele chama secundária de Q. É apenas diferente. O apocalipse secundário de Q é como um castigo cósmico, no qual naturalmente se crê, mas acrescentado só quando a mensagem primária e essencial foi recusada e rejeitada. Aí ele vai falar agora do evangelho de Tomé. Tá? Qual é a escatologia presente no evangelho de Tomé? Bom, primeiro que há uma discussão de saber se Tomé é um texto gnóstico ou não gnóstico. Tá? Isso porque o gnóstico é um elemento que vai trazer essa perspectiva de dualismo e essa questão cósmica de eons, etc. E tal, essa hierarquia de eons aí, né? Se nossa experiência do mundo presente acha-o radicalmente errado, só podemos ir quanto ao tempo, ou para o futuro ou para o passado, a fim de encontrar o mundo ideal ou utópico, cuja existência subverte de maneira profunda as circunstâncias presentes e critica de maneira fundamental as realidades atuais. A negação do mundo presente recua ou se adianta no tempo para localizar esta alternativa perfeita do outro mundo. O Evangelho Q1 que, por exemplo, ficou na expectativa do fim e imaginou seu mundo perfeito por intermédio da escatologia apocalíptica. Mas o evangelho de Tomé escolheu um caminho oposto. Ele recuou até um princípio perfeito, em vez de avançar para um fim perfeito. Então, Tomé tem um olhar para trás. Ele retorna ao início. Então, Evangelho de Tomé está dentro de uma escatologia sapiencial, tá? E não está dando muito destaque lá nos cataclismas lá. Em Tomé, o reino está presente, é real, precisa ser cultivado para não escapulir.
precisa ser mantido em boa forma, bem resistente. Nesse sentido, o melhor termo talvez seja escatologia discernível, ou em vez de escatologia realizada. É algo potencial e possível, não apenas real e realizado. Temos termos como radicalismo social para o Evangelho de Tomé e sabedoria radical de Kloppenborg para o Evangelho Q ajuda a compreender melhor o que Helmut Kessler chamou de escatologia discernida desses dois textos. É uma escatologia presente na sabedoria do radicalismo social. Porque essa fuga do mundo, né? Você está rejeitando a cultura atual e está buscando um mundo interior. Então, nesse sentido que se aproxima de uma escatologia sapiencial. O radicalismo social do Evangelho de Tomé envolvia o ascetismo celibatário. O Evangelho de Tomé busca encontrar essa sabedoria oculta nas palavras de Jesus, para que elas próprias se tornem fonte de sabedoria oculta. Em outras palavras, para o Evangelho de Tomé, a negação ascética do mundo é também esotérica, secreta, oculta. Então, o Evangelho de Tomé trata de uma escatologia ascética esotérica, uma negação do mundo baseado em uma sabedoria secreta que exige o celibato como volta ao estado indiviso do ser andrógeno primeiro. Então, essa busca uma etapa anterior à divisão do homem, né? No início da criação. Então, são essas perspectivas aí que trazem de escatologia, né? De presentes aí no Evangelho Q, no Evangelho de Tomé, segundo o John Crossan. É isso, muito obrigado, então.